Eu sou o Senhor Papo e o meu convidado de hoje é mais essa personalidade. Com vocês, Fábio Ambrosio. Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou aqui com o Senhor Papo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer de verdade por você topar o convite e vir aqui no meu canal. É uma coisa, sabe, Fábio, que sempre me deixa assim bastante feliz, mas ao mesmo tempo traz uma responsabilidade gigantesca trazer alguém da comunicação aqui. Para quem não sabe, eu não tenho formação em jornalismo, né? Então, tudo que eu sei é aquilo que eu busco em aprendizado. Então, quando eu converso com alguém que é da área do jornalismo, como já conversei aqui com repórteres, com apresentadores, eu sempre digo, que responsabilidade. Então, com você não é diferente, um cara aí que com certeza tem uma vasta experiência em fazer programas, em apresentar, em montar todos os equipamentos, estúdios. Então, assim, uma responsabilidade boa, né? Então, para mim é uma honra muito grande ter você aqui. Muito obrigado de verdade. Imagina, Robson, eu acho assim, foi muito legal receber o teu convite. Eu já tinha visto alguns podcasts seus e aí ultimamente o pessoal falou assim, pô, falaram de você e tal. Eu falei, não. Isso daí eu acho que quando a gente tá no meio e vira alvo da comunicação, eu acho assim, você falou, não é jornalista, mas isso não impede você ser um comunicador. Eu Verdade. acho que existe o jornalista profissional, aquele que tem a responsabilidade muito maior do que um comunicador, de Verdade. levar, acima de tudo, a verdade, né? E existe o comunicador que tem a função também de entreter. E nem sempre a gente, o fato jornalístico é o centro da atenção. Para você que é o comunicador, você não precisa ter a formação de jornalista para poder comunicar. Então, acho que é isso que é o legal. E isso que hoje a internet, eu acho que abriu essa perspectiva para um monte de gente que tinha essa vontade de comunicar, de falar sobre determinado assunto e tal, e que não tinha muitas vezes opção de fazer isso numa TV, porque a gente sabe que o meio televisão é muito Verdade. concorrido. Mas e agora eu acho que virou uma forma democrática também das pessoas se colocarem no meio da comunicação, o povo ver, fazer aquilo que tem vontade, fazer o que é legal. Acho que o teu trabalho é um trabalho muito legal, irrelevante, com as pessoas que você traz aqui para conversar. Eu acho que é isso, comunicação é fundamental nos dias de hoje. Eu fico muito feliz ouvindo isso vindo de você. A gente estava falando aqui antes de começar mesmo a gravação das dificuldades, né? Que é você entrar num mundo gigantesco como esse, né? E eu acho que você colocou aí muito bem essa questão da internet. Ela abriu novas possibilidades, né? Pessoas que, se não fosse a internet, talvez seriam anônimas até hoje. Então, a internet, ela tem essa importância de fazer novos profissionais, né? Trazer pessoas que têm um talento, né? Não estou falando de mim, mas eu digo várias pessoas que eu já assisto que começaram na própria internet, no YouTube, e que para mim hoje são referências no que fazem. Então a internet realmente ela abriu, rompeu barreiras, né? E acredito que o nosso trabalho aqui na internet ele tem uma importância muito grande, porque, por exemplo, eu consigo trazer profissionais como você, como tantos outros que eu já consegui trazer aqui. Eu sou muito grato a todos eles e compartilhar isso com as pessoas para mim é muito bom. Eu acho isso muito bacana. A gente falou também antes aqui de começar a gravação sobre o objetivo desse canal, que é justamente motivar as pessoas, né? E eu disse para o senhor não, você, não quer que eu chame de Não me senhor, tá, chama de pessoal? ser. Eu disse para você que quando eu trago você aqui, como trouxe outros convidados, é com o objetivo de motivar quem está assistindo ali, que está do outro É lado, verdade. ver assim a sua história, ver o seu trabalho, o seu profissionalismo, a sua forma de atuar, a sua forma de agir no dia a dia. As pessoas, pô, quero tomar esse cara como espelho para minha vida. E esse é o nosso objetivo, é que a sua história, o seu profissionalismo, a sua forma de agir, inspire outras pessoas a também conseguir alcançar sucesso no que elas procuram. E assim, eu sempre gosto de começar dando espaço ao meu convidado para ele se apresentar, né? Então eu quero, por gentileza, perguntar quem é o Fábio Ambrosio? Como é que você se define como profissional, como pessoa? Para quem não te conhece ainda, passar a conhecer. Eu sou, na verdade, eu trabalho em comunicação desde 1990, que eu entrei de forma despretensiosa, assim, na Bandeirantes. Eu tinha acabado de sair de servir exército por um ano,
já tinha trabalhado em outras coisas e tal. Isso aí era um moleque, comecei a trabalhar muito cedo. E aí na Bandeirantes estava, na época, abrindo vaga para gente que não trabalhava. Na verdade, a Bandeirantes eu acho que é uma grande escola, né? E eu me aventurei nisso. Eu fui lá, fiz o curso e tal, comecei a trabalhar na Bandeirantes, fiquei 3 anos trabalhando na Band. E aí, em 93, abriu uma vaga na Globo e eu acabei indo para lá. Fiquei um tempo trabalhando nas duas e tal, mas questões estratégicas e tal, óbvio, você tem que optar por uma coisa na É tua vida, né? verdade. E eu tô desde 1990, então nós estamos em dezembro de 93, hoje, em esse mês, completando 33 anos de comunicação. Nossa. Não pensava em trabalhar em comunicação, não estudei comunicação na época, eu fazia comércio exterior e tal, e depois larguei porque não era bem aquilo que eu queria para minha vida. Eu só fui me formar em comunicação depois que eu comecei a trabalhar na Globo. Acho que a Globo foi dá a chance de você se desenvolver profissionalmente, principalmente que você, quando você está numa Globo, você está do lado dos melhores, Verdade. então você acaba se espelhando. E eu entrei como controle mestre. Então, assim, eu comecei na minha carreira na TV Bandeirantes como operador de VT, que na época era aqueles fita que hoje nem Aham. existe mais, muito pouco praticamente. Para quem conhece em casa uma fita VHS, televisão, é uma fita maior, é uma fita de maior qualidade e tal, com muito mais detalhes. E eu comecei a trabalhar fazendo operação de equipamento que operava o vídeo. Na verdade, na época era o Mati, que era um equipamento que nem existe mais. Depois veio o Betacam, entre outras coisas. Aprendi a editar, aprendi a fazer operação de controle mestre, que é quando você corta a emissora para o ar. Então, qualquer coisa que você faça de errado, eu tenho a responsabilidade gigantesca de colocar a emissora no ar. E aí, depois disso, eu fui para a Globo. Eu fui para a Globo ainda como operador de controle mestre. E aí eu trabalhei como controle mestre por 8 anos aproximadamente. Eu entrei na Globo. Eu me espelhava muito, né, nas pessoas que estavam acima, principalmente para você, como crescimento profissional mesmo, de você olhar, se espelhar e falar assim. Eu lembro quando eu entrei, eu falei assim: um dia eu vou ser diretor da Globo. Massa. Eu acho que nesse meu tempo só de Globo, dentro de Globo, foi em 1993, 30 anos de projeto dentro da Globo. E eu acho assim, eu sou um cara realizado hoje na comunicação. Óbvio que você fala 100%, não, 90%, porque falta ainda. Eu acho que sempre que você quer mais, você em comunicação sempre quer mais. Verdade. Então, hoje em dia, eu acho que eu muito mais ensino e nesse processo de liderança profissional, a gente muito mais trabalha com ensinar as pessoas que estão próximas da gente, principalmente de você não desistir, de você acreditar que tudo é possível. Apesar das dificuldades, a gente tem que ter um objetivo na vida e tem que ter um objetivo em tudo que a gente faz. Né? E Verdade. você tendo isso já é um bom começo. Você tem que ter objetivo e falar: eu vou do começo ao fim. A entrega é você terminar o projeto bem feito, do jeito que você imaginou lá no começo, quando você colocou as coisas no papel. Eu acho bacana, Fábio, quando a gente fala sobre a Globo, como você falou agora, né? Eu vi uma reportagem, né? Na verdade, foi uma entrevista do Max Mion, e ele dizendo que sempre foi um sonho dele ir para a Globo. Era a meta de vida dele. E no último programa agora, eu fiquei muito emocionado, acredito que muita gente ficou emocionado. Inclusive, eu vi lá que você também postou no seu Instagram. Ele postou a apresentação do filho dele, né? Então, assim, para um profissional que tem um sonho de exercer a sua profissão em tal lugar e você conseguir não só realizar o seu sonho, mas o sonho de um filho ou de um parente, eu acho que isso não tem preço, né, Fábio? Então, assim, quando você falou sobre a importância que a Globo tem no crescimento que você teve até hoje, eu consigo ver isso no que está acontecendo com o Marcos Mion, pela história que eu acompanhei dele, que eu vi a história, e pelo último programa agora também. Então, é bacana quando você tem, assim, as portas de uma emissora tão grande como é a Rede Globo abertas para você exercer o seu trabalho e se desenvolver lá dentro, não é isso? Eu acho que a gente, quando. Primeiro que a Globo escolhe, né? Muitas vezes a Globo escolhe os profissionais, e eu acho que isso é um motivo de orgulho, você trabalhar numa empresa como essa. Eu trabalhei minha vida assim, dediquei minha vida à TV Globo.
Eu vim para cá por um projeto da Globo, inclusive para Verdes Mares, né? Foi em 2009. Tinha que pensar mais regionalismo na TV, algumas coisas de identidade, e foi um convite. Na época, o meu diretor era o Roberto Busoni, que era o diretor nacional de programação. E aí ele veio, primeiramente, eu vim para cá como é, consultor da Globo, né? Eu vim em 2009, foi em abril e maio de 2009, fiquei 40 dias. E aí eu comecei a olhar o quanto era carente o mercado daqui, o quanto era carente o trabalho profissional das pessoas, o quanto que a gente tinha tanta liberdade, que eu tinha tanta liberdade assim dentro da Globo, de fazer as coisas, de realizar, de estar perto das pessoas que entendiam do negócio. Eu trabalhei praticamente 10 anos com a Ana Maria Braga diariamente, com o Serginho Groisman, com o Jô Soares, com o Faustão, Só sabe? fera. Assim, e trabalhando direto. O Louro José, eu tinha ponto eletrônico com ele, que muitas das brincadeiras, das piadas na época, que a Ana brincava muito com o Capeta, que era o Aham. cinegrafista dentro do estúdio, e o Louro ficava perdendo para a Ana das piadas e tal, e eu acabei falando, pô, vou começar a ajudar o Louro aqui de alguma forma. E eu comecei, então sempre virou uma brincadeira com isso. Eu tinha uma amizade com o Tom na época que a gente trabalhou junto e tal, até depois que eu saí da Globo a gente se falava e tal. E tempos atrás ele acabou falecendo, né? Um jovem, cara extremamente gente boa, uma pessoa humana assim, faz muita falta, né? E eu acho que a gente, nesse meio de televisão, quando você entra, a primeira coisa que você quer, eu acho que todo mundo quer trabalhar numa Globo, né? Verdade. Porque você, É, você quer crescer e você quer ir para melhor, exatamente. né? E assim, não é à toa que a Globo, a gente fala sobre oportunidades, né? É, e você olha hoje o que a Globo é um reflexo da sociedade. Se você olhar as novelas, tem protagonista preto, tem um grande envolvimento da Globo com a CUFA, que eu acho isso brilhante. A gente recebeu um prêmio esse ano de um projeto, de um clipe feito junto com a parceria com o pessoal da CUFA. Então, assim, feito por 3 mulheres, um projeto com a letra escrita por elas, a gente fez de levar a qualidade técnica para filmar o trabalho. Óbvio, teve muito trabalho envolvido, teve o Pequeno da CUFA, que foi um grande parceiro da gente, o Preto Zezé. Então, assim, a gente trabalha muito próximo. E eu acho que a Globo tem uma preocupação tão grande, né, com isso, de ser um reflexo da sociedade, que você olha no dia a dia e eu acho que a sociedade se reconhece nisso, né? Verdade. É, dificilmente você vê em outras emissoras tanta abertura como a Globo dá, né? Eu acho que a Globo, hoje você olha de manhã, de tarde, de noite, ela tem programação ao vivo e tem uma representação da sociedade dentro de cada um dos programas. Eu acho isso fundamental, principalmente como contribuição para a sociedade mesmo, né? Muito bacana. Quando fala em Globo, você falando aí, e me veio um flash de memória da minha época de ensino médio, ensino fundamental, que eu saía do colégio voado, como diz o cearense, correndo para assistir a TV Globinho. Então foi uma coisa que marcou época. Eu já vi vários amigos meus falando sobre essa época. Que você saiu do colégio Você 11 não é daqueles horas. que fica pedindo na rede social para voltar a TV Globinho, não, né? Eu sou um desses. Tenho que confessar que eu sou um desses, porque foi uma fase assim muito muito bacana. Eu me lembro assim com bastante alegria dessa fase. E quando eu vejo as crianças de hoje não tendo esse momento que nós tivemos de ansiedade de chegar em casa, ligar, tava passando Dragon Ball Z, meu desenho favorito. Então, assim, realmente quando a gente, como você falou, a Globo ela tem essa importância na sociedade e ela demonstra isso. E a gente reconhece isso com um relato como esse meu, que tem essa lembrança assim, pô, era na TV Globo que eu assisti isso aqui, que me marcou e que eu lembro até hoje, não só eu, Quantos anos mas você tem? tenho 32. 32. Tem Então, 54. Vai ver que quando você estava assistindo, eu estava apertando o botão para botar a emissora no ar, eu é, acho. exatamente. Então, assim, muitos amigos meus também lembram dessa época e realmente eu compartilho com vocês esse pensamento de que é importante, né, ter essa grandeza que a Globo tem hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, eu queria saber de você, né, no teu trabalho, Fábio, o que é mais difícil para ti? O que é que tu tem que superar? O que é que
Ou então, se você já superou, o que é que tu considera mais difícil no teu trabalho, naquilo que tu exerce diariamente? Eu acho que relacionamento é sempre muito difícil, né? É verdade. Principalmente para a gente que é líder e que a gente que tem uma responsabilidade da entrega, de você. Eu sou um cara que tenta buscar a união das pessoas dentro da empresa, dentro da minha área. O que eu considero, eu falo assim, quando a gente vai lá e recebe um prêmio, por exemplo, a gente não ganha nada sozinho, né? Eu acho que tudo a gente trabalha, a gente é um time, e que o time só vence jogando junto, Isso é né? verdade. Não adianta você achar que você individualmente você vai lá e vai ganhar o campeonato. Não vai. Se fosse assim, o Brasil já ganharia que Pois é, bota o Neymar lá e ninguém precisa Neymar jogar já era. mais. Não É é. Eu acho que verdade. assim, para tudo na vida, a gente precisa de união, né? E se você tem em algum momento do teu trabalho alguém que não esteja na mesma sintonia, isso te gera um descompasso dentro do teu trabalho. Eu acho que um grande desafio para a gente, como gestor, é você ter as pessoas do teu lado. É ter as pessoas do teu lado, primeiro que você vence como gestor, né? E o resultado só vence se você trabalhar direito como gestor e você levar esse teu time à vitória. A vitória só vem se o time jogar junto. Eu acho que esse é o maior desafio de todas as empresas hoje em dia, né? Que você tem cada vez mais um mercado competitivo. Eu não falo só em comunicação, eu falo em todos os sentidos, né? Eu acho que a competitividade vai aumentar cada vez mais. E o que vai sobressair? A união de esforços para o bem comum, né? Seja o bem da tua empresa, seja o bem da tua área e seja o seu próprio bem, porque o time vencendo, você venceu junto. Então, Verdade. assim, eu olho hoje um prêmio da Globo que foi instituído em 2014, nós temos 7 troféus, mas já fomos finalista em uma infinidade de prêmios ali. Enfim, o que eu digo finalista é que a gente chegou entre os 3 melhores. A gente tem que se orgulhar disso. E você só consegue isso se você tiver uma equipe entrosada, um time Verdade. conversando no mesmo tom, um time produzindo do jeito que você espera chegar no final com um produto de qualidade. Senão, não adiantou nada o seu trabalho. Eu acho que o mais importante hoje em dia é que todos entendam os motivos que levam um gestor a buscar a união de esforços para o bem comum. Eu acho que isso é o mais importante hoje em dia. Massa, realmente você resumiu aí de forma perfeita essa sua colocação. Eu vou aproveitar e pegar um link do que você falou sobre equipe, sobre time, e vou te passar aqui uma pergunta aqui do Alisson Marques, né? Um dos internautas que está assistindo aqui. Ele, ele, Alisson é brilhante. ele mandou aqui, ó. Pergunta ao, eu vou aproveitar justamente que você está falando de equipe, de time. Ele perguntou assim, ó. Pergunta ao Fábio Ambrosio qual o top 5 dele dos maiores apresentadores Brasil. Maiores apresentadores, top 5. Que ainda está em atividade. Eu acho que foi do que você trabalhou. Eu acredito que é uma pergunta mais pessoal. Aí eu acho que o Alisson Ele pegou. Não, vamos lá, ó. Eu considero assim brilhante Faustão, Luciano Huck, Ana Maria Braga. Estou falando com um apresentador de entretenimento, Aham. tá? Não vou misturar esporte ou misturar qualquer outra coisa. É, Vamos lá, Faustão, Huck, Ana Maria Braga, Serginho Groisman. Quem Fechar o mais? top 5. Vamos fechar. Rapaz, o Marcos aqui. Olha, o Marcos Mion, eu acho ele um cara brilhante, Eu também sabe? Que gosto do Marcos Mion. ele deu uma renovada assim no sábado, Eu tava gosto. precisando. Acho que é outro estilo de apresentação em relação ao Luciano Huck, né? Então aí, Alisson, ó, respondida a sua pergunta. Aproveitar aqui, passar aqui também o que as pessoas estão falando aqui. Ó, o Fábio Nobre tá falando aqui, mandando um alô, também tá na espera. Yarla Lima também tá de olho. Vixe, A Caroline Ferro, eu acho que é assim que Carolen. Caroline, né? Então, assim, desde já agradecer a vocês aí por estar assistindo. Já peço que se inscrevam no nosso canal aí. Venha fazer parte aqui Todo da mundo família Assim é clicando o o dedinho Papo. lá, inscrever Aí, ó, o chefe e tá dando aprender a a tomar o tereré aqui, ó. tereré que eu falei aqui pro Fábio, viu, pessoal? Que
poucas pessoas conhecem, mas quem conhece e aprecia sabe que é uma bebida muito top. Então fiquei feliz que o Fábio disse, não, tereré é comigo mesmo. Então o homem tá tomando aqui mesmo, Não, eu já, aproveitando. eu já, é bom você explicar um pouco o que que é isso, que eu acho assim, o pessoal tem curiosidade. Para quem nunca tomou, né, geralmente no sul se toma ele quente, é um Isso, chimarrão. chimarrão. Mas o tereré aqui é geladinho, com gelo, ó. É uma delícia, é uma bebida extremamente refrescante. Eu queria parabenizar o patrocinador. As sabores Os do campo. patrocinadores que apoiam o Senhor Papo, que eu acho que a comunicação não vive sem o patrocínio e sem o apoio. Verdade. Né? Eu acho isso brilhante e parabéns para o pessoal que te apoia aqui, porque é Então, muito importante isso. já vou aproveitar as falas do Fábio Ambrosio e agradecer. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte desse canal, que acreditam nesse projeto desde o início. A gente está aí com 1 ano e 8 meses de canal, Fábio, e eu sou muito grato, porque Deus colocou pessoas para nos ajudar, para nos incentivar. E foi uma coisa que eu falei com você também, que é muito bom ter empresas que acreditam no nosso trabalho, porque isso nos dá responsabilidade, mas nos dá uma responsabilidade boa, que a gente tem o prazer de fazer isso toda semana, ter aqui um programa, um convidado diferente. Então, muito obrigado a todos vocês. Inclusive, quero aqui já aproveitar a nossa fala sobre patrocínio e te entregar um presente aqui de um dos nossos patrocinadores, a Nasce Prata. Quem não conhece, quer presentear alguém nesse final de ano, já aproveita, vai lá no Instagram, conhece. Não é porque o Natal passou, né? Exatamente, aqui é um presente aí do nosso Obrigado. parceiro. Eu abro agora ou Pode depois? abrir, fica à vontade aí. Eles Você fala mandaram em aí. compra, fica o Mercado Livre mandando mensagem para mim aqui, para eu gastar dinheiro. Então, a Nasce Prata aí tá com a gente aí também, acreditando no nosso trabalho e achou por bem mandar, Cadê? Ah, tá aqui. mandar esse presente aí pro nosso convidado. É uma pulseira, Pô, que legal, cara. pulseirazinha, para você lembrar do nosso podcast, lembrar do nosso parceiro. Muito obrigado, Nasce Prata. Obrigado de verdade. Nasce Prata, parabéns por apoiar também. Eu acho que as empresas que apoiam a comunicação fazem um trabalho incrível, né? Principalmente para levar conteúdo relevante para a sociedade. Parabéns aí e vamos aí, que venham mais patrocínios, né? Isso. Obrigado, viu, Nasce Prata? Valeu. Obrigado. Fábio, uma coisa que as pessoas às vezes não enxergam, né, do profissional. O cara dedica uma vida toda, né, fazendo aquilo que ele faz de melhor. Ele se estuda, se prepara, ele tem uma abnegação que muitas vezes as pessoas não veem, quem acompanha de fora o seu trabalho. Queria saber de você, Fábio, como é esse sacerdócio, né? Que eu acredito que durante 30 anos já nesse ramo de televisão, como é para você, o que é que te motiva, na verdade, a continuar, né? Apesar de muitas pessoas não verem o seu trabalho e não valorizar da forma que eles deveriam valorizar. Mas o que é que te motiva a sempre fazer o teu melhor nesses 30 anos? Eu acho que é legal você ver o teu trabalho, você concluir um trabalho e falar assim, poxa, valeu a pena, né? Hoje em dia a gente tem muita dificuldade, sabe, Robson, das pessoas que entram no mercado e às vezes acham que só o que fazem é o suficiente. Verdade. Eu acho que a gente tem que querer mais. Para a gente, quando fala assim, o sucesso não vem antes do trabalho. Não tem como, cara. Você tem que trabalhar, você tem que se dedicar. Eu olho para minha vida, do que eu passei dentro da Globo, assim, eu vivia a televisão. Mas era assim, por vontade de vencer, Deus olhar para o futuro e falar assim, gente, um dia eu quero ser diretor da Globo. Né? Eu acho que na minha vida nada veio de graça. Né? Acredito. Eu trabalhei por isso. Né? Então, assim, óbvio que tem você estar no lugar certo, na hora certa, mostrar o seu trabalho da forma correta, de fazer as coisas certas. Eu acho que você fazendo e seguindo um caminho, você vai chegar lá. Né? Não existe atalho. Para você chegar no teu sucesso, não existe atalho. Né? Então, eu olho para isso. Várias vezes eu fui confrontado com situações e tal, de pessoas que nem me conheciam, te tirar às vezes, ter um pensamento errado em relação a você sem te conhecer. Eu acho que a primeira coisa, antes de você tirar qualquer conclusão sobre alguém, vai buscar um pouco da história, vai entender como é que a pessoa chegou ali. Né? Eu passei por várias coisas e tive várias experiências, mas tive gente que apostou em mim.
Primeiro é o seguinte, você busca o teu caminho com o seu trabalho, né? O talento, e eu acho que é a união das pessoas também, né? Como eu falei assim, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Não existe, cara. Nem o atleta, ele tem aquele esforço todo, mas tem um treinador por trás, tem Verdade. alguém que está ali dedicando tempo para ajudar ele a chegar no máximo, ou tirar o máximo dele. Eu acho que é assim que funciona, né, o trabalho da gente. Então, eu tive muita gente boa que passou pela minha vida. Desde quando eu entrei na Bandeirantes, depois quando eu entrei, fui para a Globo, né, e eu acho que você tem que se espelhar no trabalho das pessoas e gente que sabe fazer direito e você vai chegar lá, né? Massa. Inevitavelmente você vai chegar lá. A questão assim pode não ser uma coisa fácil, porque também o que é fácil vai embora fácil, É verdade. né? Então, eu olho hoje para minha história, pelo passado, pelo que eu passei, e tudo que eu aprendi e que hoje coloco em prática, eu acho que tudo valeu a pena, né? Eu vim para cá na Verdes Mares em 2009, como eu falei para você, eu senti uma carência das pessoas, ainda como consultor e tal. Imagina, cara, nessa época eu era há um ano gerente, tinha sido promovido a gerente da Globo pelo seu Roberto Busoni até. Eu trabalhei muito tempo com o Antônio Zimmer, que é um cara que assim, sabe tudo de televisão. Eu até trabalhei com ele. Eu entrei na Globo por intermédio dele, né, de uma vaga que tinha, tal, conheci. Depois eu tive acesso ao seu Roberto Busoni, que era o diretor de programação nacional e tal. Passei a cuidar de algumas coisas para ele e tal. E aí eu comecei a trabalhar diretamente com as produções desde os anos 2000, que foi quando chegou Ana Maria, Serginho, Faustão. Faustão trabalhava naquele, eu conheci ele trabalhando naquele Seleção do Faustão. Eu lembro até hoje, foi, se não me engano, foi em 2002 a primeira vez que eu Massa. trabalhei com o Fausto. E eu era um cara meio atirado com as coisas, né? Porque, querendo ou não, era um projeto que o cara tinha que ficar debruçado dentro para fazer aqueles sorteios ao vivo e tal. Uhum. E aí, a partir daí, eu comecei a criar algumas coisas para o Fausto dentro desses projetos. Ele começou a ir com a minha cara e falou, pô, e brincava comigo e tal. E algumas coisas eu até posto no Instagram e tal. Aham. Eu posto pouco, porque, querendo ou não, muita coisa se perdeu, né? Eu deixei perdido no Orkut. O Orkut. Não só você, muita gente perdeu muita coisa no Orkut. O Orkut Pois é, eu, deveria ser um HD que a gente tivesse acesso toda hora pra gente lembrar das Pois coisas. é, e às vezes eu tenho algumas coisas que eu tenho em HD, mas eu lembro que esse negócio de formatação de HD, eu acabei perdendo um monte de coisa. Então, eu tenho um álbum muito antigo, porque eu sou de São Paulo, então tem coisas na casa dos meus pais e tal, e às vezes eu vou e saio procurando as coisas para ver se eu acho um pouquinho dessas lembranças, mas eu acho que tudo que eu vivi em televisão, em comunicação, eu acho que valeu muito a pena. E hoje eu me considero muito mais um professor para as pessoas que trabalham comigo, né, que eu tento passar um pouquinho da experiência que eu vivi. Nunca trabalhei com Mas, rádio, veio um desafio de trabalhar com rádio também, a partir de 2009, quando o Rui do Ceará assumiu a superintendência do Sistema Verdes Mares, e aí veio um grande desafio, né, da gente começar a trabalhar em rádio também. Eu trabalhava quando eu entrei imagina, eu entrei na Globo como operador de controle mestre, e nessa época a gente tinha, o locutor ficava ao vivo na Globo, né? Saía, entrava os créditos e falava 19 horas 50 minutos, assista agora. Eu falei, cara, será que eu vou ser locutor, cara? Eu vou fazer um curso. Eu ficava com vontade de fazer um monte de coisa. Depois eu falei, não é para mim, eu vou fazer o que realmente eu gosto, que é por trás das coisas, e comecei. Aí eu fui coordenador, depois eu fui operador de controle mestre, depois eu fui coordenador. E o coordenador, que a gente olha de programação de São Paulo, tem uma responsabilidade extremamente grande, não falo só em São Paulo, mas dentro da Globo mesmo, porque você acaba tendo uma importância estratégica para a empresa, porque tudo que você vive como um coordenador de programação, que é o cara que está ligado direto no que está acontecendo no ar, ele tem que municiar quem toma a decisão, né? Então, eu acabei aprendendo muito disso, de você buscar, de você estar antenado com o que está acontecendo na concorrência, tá antenado com o que está acontecendo no mercado. verdade. Então, eu tenho isso para mim, de que a gente hoje em comunicação, a informação, ela vem muito rápida e ela gira muito rápido. E se você deixar as coisas passar, alguma coisa passar, Verdade. pode impactar no teu trabalho. Então, a gente tem um grupo dentro da empresa que a gente troca informação.
seja aqui internamente, mas seja assim, entre a TV com a Globo. Né? Então esse tipo de comunicação faz parte da gente, faz parte do nosso dia a dia. A informação é muito importante para todo mundo, principalmente para tomar decisão. Cara, que aula, viu? Que aula! Vocês estão tendo a oportunidade aqui de assistir uma aula muito, muito bacana. Você tocou num ponto aí, Fábio, que eu queria te perguntar sobre isso, sobre um desses pontos, né? Hoje você é diretor de programação, né? Mas durante esses 30 anos de experiência, mais de 30 anos de experiência, você com certeza e já foi referência para muita gente que começou na comunicação, né? Eu queria te perguntar se você lembra de alguém que você viu crescer e que você instruiu, né, com a sua experiência e que te deu orgulho. Você lembra de alguém, pô, esse cara aqui ou então essa mulher aqui, essa pessoa, para mim foi algo muito bacana poder ensinar, poder estar presente no crescimento. Tem essa pessoa que você se lembra e você pode citar ela aqui? Olha, eu vou te falar, tem muita gente legal que eu acho assim até ruim a gente ficar dando nomes, É mas verdade. tem muita gente legal que hoje é gestor também, né? De Aham, você ter a oportunidade de indicar uma pessoa, falar, cara, o trabalho dessa pessoa, assim como aconteceu comigo, aham. é legal você indicar as pessoas e que essas pessoas tenham a possibilidade. Se para frente vão render o que é esperado, aí não depende mais da gente. A partir do Verdade. momento, eu acho assim, do jeito que aconteceu comigo, de ter essa oportunidade, olha, tem isso, você aceita, você quer, lembre-se que você saindo e assumindo uma nova posição, não existe neste momento o retorno em curto prazo. Por quê? A tua vaga vai ser preenchida. Então, eu considero assim, para a gente, quando você recebe uma proposta, é como se um ônibus passasse num ponto. A decisão de subir é sua, é somente Verdade. sua. E você tem que falar assim, botar na tua cabeça. Ou você bota de forma positiva, vai ser bom para mim e eu vou. Ou você fica na dúvida e na dúvida é melhor você não ir. Verdade. As oportunidades que eu tive na minha vida e quando aconteceram essas possibilidades, eu acho que eu embarquei em todas que eu senti vontade, né? Massa. Tanto a vez quando eu vim para cá, a vez quando eu assumi uma gerência na Globo, eu fui convidado, não, quase que intimado pelo seu Buzoni na época eu era coordenador para assumir a direção de transmissão da Globo durante uma Olimpíada em 2008. Eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade Eu gigantesca. fiquei, mas como é que acontecia isso, Robson? É, Geralmente, quando tinha esses grandes eventos da Globo, o núcleo Rio de Janeiro se deslocava para fazer os eventos fora do país. E aí o núcleo de São Paulo geralmente assumia as áreas. Por exemplo, eu lidava, como eu era de São Paulo, eu lidava diariamente com o pessoal do Globo Esporte. Quando tem esses grandes eventos, o núcleo Rio de Janeiro assume a transmissão nacional, por exemplo, do Globo Esporte, e a direção de São Paulo vai para o Rio. Então, assim, era todo mundo muito dentro do meu dia a dia. E eu fui para lá em 2008. Eu fiquei 30 dias durante uma Olimpíada envolvido e eu juro para você, era uma Olimpíada que passava de madrugada. Eu entrava às 5 da manhã, saía à meia-noite. E trabalho porque, assim, a gente tinha preocupação da entrega, Massa. de entregar direito e tal. Eu lembro até hoje, quando acabou a Olimpíada, o diretor chegou bem e falou, pô, Fábio, parabéns e tal. Massa. Mais missões virão por aí. E aí veio, em 2009, essa vinda minha para Verdes Mares, como consultor e tal. E aí eu vim, acho que eu fiz um bom trabalho, voltei para lá, tanto que depois foram me convidar para ficar definitivamente na Verdes Mares, e eu acabei aceitando como desafio mesmo. Imagina, eu fui controle mestre da Globo, fui coordenador, aí eu fui gerente, apareceu uma oportunidade de eu ser diretor de uma afiliada. Pô, e eu vinha para cá passar férias no Ceará, aqui em Fortaleza, eu amava o lugar, as pessoas e tal. E você vindo profissionalmente, e você sabendo que você pode contribuir para aquilo e para o crescimento das pessoas, isso sabe, me instigava a falar, e agora o que eu faço da minha vida? E aí, vou, não vou, vou, não vou? Aí eu falei para ele, eu vou. E nessas conversas, nunca é fácil de você olhar, botar o teu profissionalismo, não digo em dúvida, mas assim,
você olhar e quando você entra lá atrás, fala assim, um dia você é diretor da Globo, e fala, e agora? Isso está interrompido? E cria uma dúvida na tua cabeça. Uhum. Só que eu falei, não, né? E na época eu falei, há a possibilidade de eu voltar no futuro? Claro, você tem portas abertas e tal. Então eu falava muito isso com o Antônio Zimmer, com o Roberto Busoni. Na época o Otávio Floresbal era o diretor-geral da TV Globo, uma pessoa assim fantástica. E eu acho que eu fui para Verdes Mares, foi em outubro de 2009. Eu fiz um baita trabalho, em 6 meses a gente colocou o primeiro programa de entretenimento, que foi o Se Liga, que está no ar desde 1º de maio de 2010. Tive uma Verdade. grande parceria do Marcos Gomide, que na época era o diretor de jornalismo aqui, que embarcou nas loucuras da gente. Aí de lá para cá, uma infinidade de produtos que a gente criou para Verdes Mares, e a Massa. cada hora isso dá cada vez mais vontade de fazer, de criar coisas novas. Eu acho que o legal é a gente olhar para o mercado e olhar para as lacunas que tem na comunicação e Uhum. tentar encaixar alguma coisa que seja relevante e de alguma forma. Acabamos de fazer um programa aqui, o Elas Mandam Brasa, que Aham. é com a Cleane, com a Miriam, que é uma mestre churrasqueira. Imagina, só por mulheres, assim, né? Massa, muito massa. É, e que eu acho assim, apesar das dificuldades das coisas, a Yala, que foi uma nossa supervisora lá de produção, estava com algumas dificuldades. Eu falei assim, olha, a gente tem que se propor desde o projeto até a entrega final, né? Então a gente tem que fazer. A mesma coisa eu tenho o Rafael, que é o nosso supervisor hoje de programação, que é um cara brilhante também. E um tempo atrás, esse próprio clipe que a gente ganhou o prêmio da Globo, ele foi um cara fundamental, porque ele foi o líder do projeto, né? Massa. Junto com o pessoal da CUF e tal. Mas assim, eu tenho certeza que no meio do caminho as pessoas têm as pedras no caminho e as pessoas tendem a desistir. E acho que assim, uma das coisas que eu mais insisto é, não vamos desistir. A gente tem um compromisso de entrega, né? Não vou falar que isso daqui, a minha participação dentro desses projetos é pequena, mas é tentar fazer com que eles levem adiante o projeto e façam a entrega da melhor forma possível. Eu acho que eu olho para isso no clipe que foi entregue, que a gente recebeu o prêmio da Globo. Eu olho para isso, eu tenho um time incrível de pessoas jovens que estão no meio da comunicação, ou da minha área, inclusive. Poxa, o ano passado a gente fez um projeto aqui, o 200 anos de independência, ainda tem pendência. Foi o primeiro projeto nacional da Globo, que ela abriu pitching para todas as emissoras, e a gente conseguiu ganhar com a história. E a Massa. gente conseguiu produzir. Esse ano, a gente está produzindo já um segundo projeto para a Globo, que Massa. vai ao ar em tela quente em fevereiro. Muito das histórias são contadas por gente que está lá com a gente, pô. Que está no dia a dia, que é a Mabi, que é o Diogo, que é roteirista, né? Então, essas boas histórias vêm da gente como a gente, e a gente que trabalha no dia a dia. E é o legal, eu falo assim, a gente trabalha no dia a dia, a gente trabalha com sonhos também, com os Verdade. sonhos das pessoas. E que às vezes você não conseguir fazer as pessoas realizar os sonhos é uma coisa que frustra até a gente. Certeza. Então, eu prefiro acreditar e acreditar que é possível. Apesar das dificuldades, a gente vai chegar lá. Que É só massa. dar as mãos, pô. Sabe o que que eu acho massa, ouvindo você falar aí, Fábio, dos trabalhos, dos programas, é a empolgação que você consegue passar na sua fala. Você falando toda hora aí, falando com um sorriso no rosto, que já isso é muito bacana. A gente vê que você faz isso com vontade, não é porque é sua obrigação fazer isso. Então, realmente eu percebo que nas suas palavras você faz porque gosta disso, né? Você falou sobre oportunidade. Uma palavra, oportunidade é uma palavra que é chave para muita coisa. Infelizmente, tem muitas pessoas que não sabem aproveitar a oportunidade. E Hoje oportunidade, está cheio. Hoje a gente tem que olhar exatamente. que está cheio disso. E infelizmente tem oportunidades que serão únicas, né? Tem oportunidades que elas não vão ter segunda O chance. ônibus às vezes passa uma vez só. Exatamente. Então, assim, eu compartilho completamente com o seu pensamento aí de que as oportunidades elas têm que ser abraçadas e aproveitadas da melhor forma possível, né? Tem oportunidades, no meu ponto de vista, que elas nem sempre estão escritas com a palavra oportunidade. Às vezes você vai, por exemplo, numa festa, então num encontro de amigos, e ali surge a oportunidade. Às vezes a oportunidade está por trás de uma outra situação.
E é onde tem muitas pessoas que eu acredito que acabam perdendo essas oportunidades por não acreditar que existe algo bom por trás daquilo ali. Então, assim, eu sou um cara que, graças a Deus, eu sempre procuro aproveitar minhas oportunidades. Eu sempre gosto de aproveitar, porque eu sei que oportunidades elas podem ser, e muitas delas são únicas, né? Eu cresci e nasci na periferia, então eu sei o que é realmente você ter uma única oportunidade e fazer dessa oportunidade valer a pena. Eu sou policial militar, como eu falei antes, e assim, quando saiu o concurso em 2011, que eu fiz o meu concurso, eu tinha acabado de sair do ensino médio, em 2011, terminando o ensino médio e saiu o edital do concurso. Eu disse, a minha oportunidade é essa, não tem outra. Eu botei na minha cabeça que era aquela a única oportunidade e graças a Deus eu fiz dela realmente valer a pena. De lá para cá, Fábio, eu nunca gostei de desperdiçar, nunca, só se eu realmente não tiver a pá do que é aquilo ali, né? Então, assim, puxando um pouco mais atrás, né, eu me lembro de um professor que era pai de um amigo meu e que ele me deu uma oportunidade para estudar. Até os 10 anos de idade eu não estudava. Morava com a minha mãe mais dois irmãos e a minha mãe trabalhava e nós ficávamos em casa. Então ela não tinha tempo de levar nós para o colégio. Esse pai do aluno me deu essa oportunidade, ó, você não estuda, né? Eu vou falar com a sua mãe e vou lhe matricular no colégio. Foi lá, minha mãe autorizou e eu sou grato eternamente por essa pessoa, né? Então, assim, se eu tivesse a oportunidade de conhecer, aliás, nem de conhecer, de rever essa pessoa, eu acho que eu não saberia nem o que falar, acho que eu perderia as palavras por tamanha gratidão, porque nada mais justo do que você ser grato a quem te ajudou. Eu penso assim, é lógico que a gente vai se decepcionar com pessoas. É lógico que vai ter pessoas que a gente vai abrir as portas da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, e elas vão pegar essa oportunidade e tratar como algo comum, como se não fosse nada. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por muitas experiências assim. Que, afinal de contas, como você me falou, tem muitas pessoas que não sabem aproveitar as oportunidades, né? Mas eu quero aproveitar um pouco, pegando esse gancho e saber assim, é, as tuas maiores dificuldades, Fábio, foram com pessoas, né? Ou foram com escolhas? Ou, no teu ponto de vista, as tuas escolhas em projetos ou escolha em pessoas foi o que pesa mais nesse sentido negativo? Vamos falar por experiência, assim, eu acho que tem pessoas que às vezes são pedras no teu caminho, o que eu digo, pessoas que às vezes não estão afim de jogar o teu jogo, É né? verdade. Eu acho que isso é em qualquer lugar. Certeza. Acho que ninguém, primeiro que assim, ninguém é obrigado a gostar de você, mas você é obrigado a gostar de você e saber do que você é capaz de fazer, Cara, isso né? é Eu acho verdade. que isso é o fundamental, de você falar assim, cara, a pessoa pode te julgar por algumas coisas, por algumas situações, isso acontece em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Mas você tem que saber se você fez o certo, se você está fazendo o certo e se aquilo é o correto a fazer, né? Eu acho que você falou assim, situações, eu acho que é muito mais são pessoas mesmo, né? E pessoas, mas isso é do ser humano, né? Eu acho que cabe a você provar que você não é daquele jeito e que você faz porque você entende que é o melhor para você. Ou melhor para você, ou melhor para o teu meio, ou melhor para o teu trabalho, né? Mas eu acho que o mais difícil mesmo, em alguns momentos, pode ser o relacionamento Verdade. interpessoal. Isso é natural, porque cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa trabalha de um jeito, e às vezes a pessoa acha que aquilo para ela é fundamental e aquilo pode ser a grande verdade dela, mas pode ser pode não ser a grande verdade para os demais, Verdade. né? E cabe a gente, talvez, depende de qual ambiente a gente esteja falando, cabe a gente mostrar o caminho certo ou o caminho, ou se a gente segue junto ou a gente não segue junto naquele projeto, né? Então, por isso que eu considero que o relacionamento interpessoal talvez seja pode ser a solução para tudo, mas pode ser um problema para tudo também. Como gestor, Fábio, isso acontece muito de você ter que interromper alguma parceria, algum trabalho por no meio do projeto perceber que os pensamentos não estão alinhados, isso é muito comum na tua área?
Eu não considero muito comum. Eu, assim, dificilmente, não por a pessoa não fazer aquilo que eu espero, porque eu acho que o que a gente faz no dia a dia é mostrar o caminho, né? Nesse meu longo, longa caminhada, dificilmente eu tive gente de que eu falasse, ó, você não está seguindo no caminho correto. Eu acho que o meu trabalho, principalmente como gestor, é tentar mostrar o caminho e levar essa pessoa a entender que o caminho é esse, né? Eu acho que o trabalho de qualquer gestor é tentar ajudar, principalmente quem é muito mais novo do que a gente, né? E principalmente quem está começando. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas esperam as coisas muito rapidamente, né? Verdade. Não existe você conquistar as coisas assim da noite pro dia, a não ser que você jogue na Mega da Virada e aí ganhe hoje em dia os 570 milhões É, e aí você isso, vai viver tranquilo pro resto da vida. Sem fazer besteira, vive tranquilo pro resto da vida. isso Mas é um nada sonho. vem de graça. É verdade. Eu também acredito que, como você já falou antes, o que vem fácil, vai fácil, né? E todo mundo sabe, né, que aquilo que você trabalha para conquistar, aquilo que você dedica tempo, suor e às vezes até sangue para ter, você vai valorizar muito mais do que aquilo que você nem sequer moveu um dedo para conquistar. Então, assim, eu acho que até nesse ponto aí os pais são importantes na criação do filho, para que eles possam realmente ter liberdade de lutar, de buscar o que eles querem, né? Tem, infelizmente tem pais que querem proteger de uma forma assim tão, acho que chega a ser um pouco excessivo o filho, que até para andar os pais querem segurar na mão assim até quando a criança já anda sozinho. Isso acaba, eu acredito que isso acaba impedindo a criança de desenvolver mais os seus sentidos, né? Isso eu tô falando da questão da criança, mas serve nos profissionais também, que às vezes a gente quer ajudar tanto uma pessoa que a gente acaba até às vezes impedindo ela de crescer por si só, né? Isso eu acredito que é uma coisa assim, bastante natural que acontece bastante. Eu vou te falar, hoje em dia, eu olho para a educação do passado, né? Minha mãe e meu pai eram sempre muito rígidos com esse negócio da gente estudar e tal. Meu pai era um cara que às vezes trabalhava até 3 lugares para botar, para ajudar a manter a casa. Minha mãe era funcionária pública de São Paulo. E assim, nada foi fácil. Eu e meus irmãos, a gente estudou em colégio do estado e a gente morava a gente nasceu, lógico, na Vila Mariana, tal, depois a gente mudou para o Brooklyn, em São Paulo, e a gente morava muito próximo de favelas e tal. Os nossos maiores amigos de moleque eram o pessoal da favela, né? Que às vezes o pessoal fala assim, todo mundo julga o pessoal da favela. Cara, tem pessoas maravilhosas, cara. O que Certeza. falta Sou é prova a disso. oportunidade. O que falta é a oportunidade. Por isso que eu falo assim, da importância da comunicação para a gente mostrar o lado certo, o que é certo, né? Você pega o quanto a gente fala dessa parceria da Globo com a CUFA, do quanto a Globo é inclusiva nesse aspecto, né? E o que falta também, eu olho para assim, para o passado, que muitos dos nossos amigos assim de infância, óbvio, por falta de oportunidade, acabam indo para o outro lado, ou vai para as drogas, ou vai para comercializar droga e tal. Gente, isso só acontece por falta de oportunidade, né? Eu acho que quanto mais oportunidade e mais possibilidade para quem está iniciando a vida, seja forma de trabalho e tal, porque as coisas vêm muito, quando vem muito facilmente, às vezes a pessoa acha que aquilo vai ser bom para ela, mas às vezes não vai ser, né? Então, eu considero hoje, eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 21 e um de 16 anos. E eu falo muito isso. Eu dou a liberdade de falar das escolhas. Meu filho estava fazendo ciência de dados, parou, que falou que não era aquilo, ok, né? Mas assim, a gente não tem muito tempo de errar também, né? Você acha que é fundamental ter um diploma de fazer isso, aquilo? Talvez isso não seja o fundamental, mas é um caminho de você ver para que lado você vai. Se você vai acertar ou não, só o futuro vai te dizer, Verdade. né? Mas eu acho assim, a primeira coisa que você tem que fazer é você fazer as coisas com felicidade, com alegria, olhando para aquilo. Pô, se não for
eu acho que se você acha que aquele não é o caminho para você, você tem a liberdade de começar de novo. Né? Tem Verdade. o livre-arbítrio de parar e recomeçar. Né? Então, acho assim, às vezes eu pego no pé desse negócio do meu filho, mas também eu costumo apoiar as decisões. Olha, pai, poxa, eu não estou gostando disso, ok. O que não dá para ficar parado. Se você vai fazer alguma coisa, não vai fazer a faculdade este ano, ou vai trancar para fazer alguma coisa, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa que traga uma experiência para você. Não deixe o tempo passar. Eu vou te falar, eu quando entrei, estava na Globo, eu tive a oportunidade de fazer faculdade e tal, e aí naquela, puta, eu não gostei muito do que eu estava fazendo e tal, o que eu vou fazer? Eu vou trancar, depois eu volto. E esse depois eu volto, você vai empurrando com a barriga, e quando Verdade. você vê, o tempo passou. Aí na época eu lembro que eu casei, tem filho, aí eu fui me formar, voltar a fazer faculdade depois. E aí é muito mais difícil, porque daí você vai trabalhar tendo que sustentar a tua família É e verdade. colocar o dinheiro em casa, e aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então você tem, eu acho que é importante que você faça isso quando você é jovem. A- Pense, olhe para o futuro, mas fala assim, eu preciso me preparar para o futuro. Não adianta a gente ficar achar que no celular a gente vai encontrar tudo, ou você achar que o teu estudo vai estar no celular, que esse negócio de jogo e tal dá certo para algumas pessoas, mas para outros é perda de tempo. Eu considero isso uma perda de tempo, porque eu sou um cara extremamente antenado com um monte de coisa, a gente que é ligado em comunicação, eu fico antenado, eu uso muito o celular para ver comunicação e estar antenado o que está acontecendo no mundo, né? Mas eu acho que isso, o celular tira a atenção da gente em diversos aspectos, né? E se a gente não se policiar, você vai ficar 24 horas ligado no celular. Verdade. É como você falou aí, a gente às vezes inevitavelmente acaba se distraindo com coisas que realmente não vão acrescentar nada, né? Nem na nossa vida pessoal, nem profissional. Né? Falando sobre um ponto que você tocou aí, né? Sobre a gente saber realmente aproveitar a gestão do tempo, fazer a gestão do tempo da forma correta, né? Você diz, eu parei aqui pensando em voltar logo e demorei um bom tempo para voltar a fazer a faculdade. E isso acontece demais, cara. Demais, demais mesmo. E é como você falou, às vezes você começa o seu projeto, o seu plano aqui de estudos, e aí algum problema acontece, você opta por deixar para depois, esse depois aí tem para muita gente nunca chega esse depois, né? Eu entrevistei aqui já vários, né, profissionais de várias áreas e muitos empresários, e eles teve um que falou uma frase que ainda hoje eu guardo essa frase que ele disse. Ele disse assim: senhor Papo, quem dera se eu tivesse errado mais cedo, porque mais cedo eu corrigia, mais cedo eu começava a fazer o certo, né? Então, assim, o errar vai acontecer uma hora ou outra de você errar numa escolha, errar na tomada de uma decisão, mas o importante é quando você perceber esse erro quanto antes, para que você possa seguir o rumo novamente daquilo que você quer. E eu acho que isso é o maior dos conselhos que a gente pode dar para os jovens, né? Para os jovens que principalmente estão saindo agora do ensino médio, estão entrando no mundo universitário agora, que ainda não sabem muito bem o que querem trilhar, a profissão que querem exercer. E eu acredito que esse seu recado, essa sua fala com relação à gestão de tempo, eu acho que é muito importante para quem é jovem e está assistindo e vai assistir esse podcast depois, saber que o tempo ele não volta, né, Ambrosio? Não O volta. tempo ele não volta e ele tem que ser E não aproveitado, volta e você paga pelas escolhas que você com fez. certeza. Né? Se você fez a escolha certa, você vai ter o resultado da escolha certa. Se você fez a escolha errada, você vai ter o resultado da escolha errada. Né? Eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia, eu acho que a internet está aí para você, até para o crescimento ela está aí. Você consegue fazer um monte de cursos gratuitos pela internet, é só você buscar. A gente acha que não, mas assim, às vezes eu acho que a pandemia veio para a gente reavaliar muitas coisas na vida da gente. Eu sou um cara, eu sou formado em publicidade e propaganda. Na época de escolha do que eu ia fazer, eu falei, será que eu faço rádio e TV e tal? Daí eu falei, não, vou fazer uma coisa que eu quero ter outra visão. Né? Então, eu sou um cara apaixonado pela comunicação, eu sou um cara apaixonado pela parte de promoções, de chamadas, de especiais, de um monte de coisa. Então, eu olho, cara,
quando eu fui, a escolha de fazer uma faculdade de publicidade foi justamente para ter uma outra visão do que eu já tinha em relação à comunicação, né? Eu já trabalhava no dia a dia com a comunicação por trás das câmeras. O legal é você ter a experiência de pensar em outros conteúdos também, e por isso eu optei por fazer publicidade e propaganda. Esses tempos atrás você começa a fazer você vê cursos online de digitalização, de processo digital, de liderança, e você começa a fazer isso, é muito fácil, você faz pela internet mesmo, né? Eu acho tranquilo a gente, hoje em dia, buscar o crescimento através da internet também. Isso fica como uma dica, poxa. Verdade. Falando aí sobre essa Quem questão. quer vai atrás, Robson. Exatamente. Falando aí sobre essa questão dos trabalhos pela internet, eu vi aqui uma pergunta interessante aqui do Alisson Marques, né? Ele pediu para mim passar essa pergunta para você, que é justamente envolve isso aí que a gente está falando agora. Ele disse assim, ó, diante do atual momento do mercado, onde há streaming, plataformas como YouTube, redes sociais, qual o futuro da TV aberta? Qual o caminho para não perder a relevância? Eu acho que é uma pergunta bastante Não, interessante, né? TV aberta faz parte da vida do brasileiro, né? Eu acho assim, a gente vive numa sociedade, o Brasil é uma sociedade pobre, né? Alguns privilegiados, né? Mas é uma sociedade pobre, carente, e que precisa de coisas gratuitas. A TV aberta é gratuito. O cara liga a TV, busca na antena, acabou. Ele vai assistir lá de graça esse conteúdo. Aí, enquanto isso, tem gente que vai assinar. Eu assino vários streams para saber o que está acontecendo. Você tem que estar por dentro da. A gente que mexe com comunicação tem que estar sabendo o que está acontecendo no mercado, né? Verdade. A gente, muitas pessoas falam do YouTube, do YouTube. O YouTube é um universo de conteúdo, né? Ah, porque todo mundo assiste e tal. Mas, cara, todo mundo assiste, você vai colocar. Tem coisas interessantes? Tem coisas muito interessantes. Agora, tem coisas também que não são legais. E, por exemplo, quem filtra é a gente. Assim como assistir a TV aberta de forma gratuita, que está na casa das pessoas todos os dias, com informação, com entretenimento, né? Eu acho que você olhar o que a Globo investe, né? A Globo investe, o que ela faz? Ela está fomentando, inclusive, a produção regional de diversas áreas. Esse ano a gente está produzindo um especial para fevereiro, com sotaque cearense, com mão de obra cearense, é, com atores cearenses, e a gente colocando pela segunda vez consecutiva, segundo ano consecutivo, produto nacional produzido pela Verdes Mares, em parceria com o mercado, com gente do mercado que a gente contrata aqui, né? Vai ser, isso é gratuito. Para que a Globo está fazendo? Para a sociedade, para a população. Está fazendo também, vai ter um especial produzido pela TV, pela Rede Paraíba, né? Liderado pela Isabel lá, que é uma grande amiga, e pela Rede Amazônica, pelo Rafael Ock. Rafael, até a gente ficou concorrendo lá em prêmio, lá no Prêmio Globo. Ele ganhou um prêmio mais que eu, como gestor de destaque que eu recebi em 2017. Ele já tinha recebido outro quando era da TV Integração. Eu acho que isso é fundamental do que a Globo faz. E agora a Globo investindo cada vez mais em conteúdo, saindo um pouquinho do eixo Rio-São Paulo e investindo nessa parceria com as emissoras, é mais do que nunca assinar de que a TV é aberta vale a pena investir, e vale a pena porque ela coloca o mercado de trabalho para girar e com o sotaque local aparecer em rede nacional, né? E eu acho assim, você olha a Globo, você tem os programas, e eu sou muito disso, de querer ver cada vez mais o sotaque cearense nacionalmente, né? Ultimamente eu tive em São Paulo, a gente fez algumas reuniões e tal, pensando com o pessoal do É de Casa, teve o Dan, fez algumas matérias, a Niara foi lá, né? E é legal você ver o povo cearense aparecendo nacionalmente, porque isso mostra de que a Globo olha para todos os lados. E ela tá, como ela tem programas ao vivo diariamente, é importante que tenha esse relacionamento com as emissoras com a população como um todo, né? Eu acho que para isso tem um futuro brilhante aí, tá, Alisson? Respondido, viu, Alisson? Eu quero aproveitar esse gancho da pergunta do Alisson, né, e já abordar também uma pergunta que envolve esse tema também, redes sociais e TV aberta. A gente
sei se já passou, ainda está passando por um período político muito conturbado no Brasil, né? Uma divisão que você vê isso bastante explícito, principalmente nas redes sociais. No período eleitoral, e no período também pandemia, né? Pandêmico, se colocou muito, principalmente nas redes sociais, em dúvida a seriedade e a veracidade das informações da TV aberta, né? Então, nas redes sociais as pessoas questionavam muito, a Globo está noticiando exageradamente, a Record, o SBT, a mídia está aberta, não vale a pena acompanhar, vamos aqui para as redes sociais. Então, o que eu percebi, que eu vi, foi que muitas pessoas estavam dando mais atenção às notícias das redes sociais do que da própria TV. Para você que está ali, né, qual o impacto disso? O que é que isso ocasiona na mente da população no geral? Essa descrença, principalmente nesse período eleitoral, aí juntou com pandemia. Para você, qual o impacto disso para o brasileiro? Vamos lá. Primeiro que as redes sociais trabalham com algoritmo. Quanto Verdade. mais você busca por um assunto, mais aquilo você vai ver. Então, assim, tem gente que ficou doente com isso. Eu não, pela esquerda ou pela direita, mas eu acho que tem gente que exagerou no tema. Tinha gente que queria agredir repórter no meio da rua. Verdade. Gente, o repórter está ali buscando a verdade, tentando passar a verdade. Então, não é dessa forma que a gente vai resolver o mundo, né? Eu acho que Verdade. radicalismo não funciona para nenhum dos lados e não funciona para ninguém. A gente olha esse mundo hoje maluco, com um monte de guerra acontecendo. Estamos em 2023, gente. É um Verdade. absurdo o que acontece. Então, as pessoas vão ser bombardeadas cada vez mais em rede social naquilo que elas buscam. Se você ficar buscando somente um lado, você vai ver um lado 90% do dia nas redes sociais. E Massa. isso te faz confrontar as coisas, cara, né? Isso é Eu acho assim, interessante. se você pegar na rede social, vou buscar aqui, vou buscar no Putin. Cara, você vai ser o dia inteiro recebendo notícia do Putin. Se você for buscar um carro que você quer comprar, tua rede social vai te bombardear de informação do carro que você quer comprar, Isso é verdade. né? Então, assim, as pessoas têm que tomar cuidado com isso. Eu recebo, eu juro para você, hoje eu não olho mais nada. Se eu vejo coisa de envolvimento político, eu me abstenho daquele negócio. Porque eu sei que determinadas pessoas vão buscar um lado e as outras vão buscar outro lado. A gente vai ver aquilo que a gente está buscando. Algoritmo funciona para isso em rede social. Isso deixa as pessoas doentes. Então, eu acho assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente com o jornalismo, porque fala a verdade e você vai buscar fato ou fake. Tem vários aí vários institutos que vão atrás da verdade e para você buscar a verdade é muito simples de fazer. Não através de rede social. Não estou falando que toda rede social ou que tem a sua é tudo mentira. Não é isso. Saiba buscar a fonte que você quer a informação de forma correta no lugar certo, né? E acho que não adianta. Extremismo não leva a lugar nenhum. Você falou aí muito bem, viu, Fábio? Realmente você buscar a fonte da informação, você se informar sobre o que realmente você está lendo, né? E no que você está prestes a acreditar, principalmente. A gente sabe que fake news, né? Notícias falsas, Pô, teve um notícias caso criadas. absurdo agora da Jéssica lá com o Exatamente, Whindersson. era onde A eu que ia chegar, ponto? exatamente. Isso que eu estou falando. As pessoas podem adoecer por causa de rede social. Tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes as pessoas acham que a rede social só traz coisa boa. Muitas vezes as pessoas usam a rede social como uma maquiagem para o que estão passando na verdade. Verdade. E às vezes acontece um negócio. Pô, teve um tempo atrás aí uma senhora que foi assassinada no Guarujá porque inventaram um caso de que ela sequestrava criança. Eu nem lembro ao certo o que foi. Gente, isso, o mundo, por isso eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente busca a informação. Existe jornalismo profissional, é jornalismo correto que leva à verdade. Cuidado com o que você espalha em rede social. Esses dias tinha até coisa do Bonner, do Marcos Mion, do Luciano Huck, isso, e as pessoas não conseguem tirar determinados anúncios do ar, mesmo provando que não foi ele que fez aquilo. A gente está num mundo de que a deepfake, a pessoa bota o teu rosto com a tua voz,
e falando que aquilo é verdade. E muitas vezes você não tem nada a ver com aquilo. A gente vive nesse mundo da inteligência artificial que pode ser um perigo. Né? Tem muita coisa boa que pode Exatamente. trazer inteligência artificial, mas tem muita coisa perigosa também que está nesse meio. Verdade. É como você falou aí, né? Infelizmente tem pessoas que são vítimas, né? E vítimas fatais, né? Desse tipo de notícia falsa, de informação falsa. E isso realmente tem que ser realmente bastante analisado. Porque, assim, o caso da Jéssica, né? Uma menina que já vinha sofrendo com um problema, Você né? chegou a ver o desabafo da mãe dela? Foi realmente Pelo algo amor de muito, muito Deus, é uma coisa triste. triste, poxa. E aí, logo num período tão difícil que ela estava passando, vinha um negócio desse e potencializou, né? A gente vive numa sociedade que muitas pessoas sofrem, né? O que a Jéssica estava sofrendo. A gente sabe que isso é verdade. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente muita responsabilidade na hora de transmitir uma informação. E isso todas as pessoas que fazem uso, né? Não só os jornais, né? Influenciadores, artistas, né? Pessoas que fazem parte do meio artístico. Todas essas pessoas têm uma parcela de responsabilidade naquilo que elas estão colocando, né, para as pessoas verem e assistirem. Então, realmente a gente torce que isso seja realmente levado mais a sério, né, por quem propaga essas informações para saber se realmente, antes de você compartilhar, saber se realmente aquela notícia é verdadeira, se vem de uma fonte segura. Então, a gente torce que isso realmente seja bastante analisado, que infelizmente a Jéssica foi vítima disso e a gente já deixa aqui aproveitar a oportunidade dos nossos sentimentos, da família, a mãe, Com a certeza. todos aqueles que sofreram com a perca. E ela é um exemplo, né? Exatamente, é só Fora o um. que a gente não sabe que pode ter acontecido no meio do caminho aí, né, Robson? Porque é muito Verdade. complicado mesmo essa questão. A gente olha, as pessoas muitas vezes estão adoecendo, né, em relação ao uso de rede social. Eu Verdade. acho que isso tem que tomar um cuidado gigantesco, Verdade. principalmente com jovens, né? Porque ainda não, talvez não tenha uma personalidade formada e acaba, muitas vezes, achando que tudo que vem em rede social é verdade. É, Né? A gente vê tantos casos no Brasil, não acontecia caso de invasão de escola, disso, daquilo, um monte de coisa que eu prefiro nem falar aqui, e que de repente começou a aparecer, e as pessoas acham que aquilo que vive na realidade virtual vai levar para a sua realidade. Isso é uma verdade. doença da sociedade. Eu acho que rede social ela tem que ser usada para o bem, né? Eu acho, inclusive, para o bem, quando eu digo, em relação, inclusive, para o crescimento pessoal, né? Para a educação, para um monte de coisa, eu acho que isso pode ser benéfico. Mas a gente olha para isso, muita gente trabalha, né? Para ganhar o seu dinheiro e tal, mas tem gente que faz um monte de besteira em rede social e fica milionário, cara. Né? Eu falo de gente, tem gente que faz criação de conteúdo com responsabilidade e tal, e a gente tem que tomar um cuidado com isso quando você começa a seguir alguns perfis que não vai te agregar nada. Né? Isso, eu acho que tem que passar isso principalmente para os jovens, né? A gente tem que buscar, entendo que tem muita coisa que é legal assistir, mas também tem que saber filtrar isso, né? Eu vi um estudo, né, que eu achei bastante interessante, que assim, a gente estava falando, mandando esse recado para os jovens, né? E eu vi um estudo através de um livro que eu li e dizia que o ser humano ele atinge a maturidade dos 35 aos 40 anos, né? Ou seja, a gente demora um bom tempo a atingir a maturidade. O que é atingir a maturidade, no meu ponto de vista, é você realmente saber 100% que aquilo não é bom. Você realmente ter uma consciência plena do que é bom e do que não é para a sua vida. Então, assim, quando eu vi esse estudo, essa estatística, eu achei bastante interessante. Eu parei e pensei, pô, velho, quanta bobagem eu não já fiz, né? E eu tive que chegar nesse minha idade já para poder perceber que realmente tem coisas que não vale a pena e coisas que realmente a gente tem que investir todo o nosso tempo, né? Então, realmente, os jovens, cabe a nós que propagamos notícias, que propagamos informações nas redes sociais, levar realmente algo que possa
conscientizar os jovens, né, nesse sentido. Então, fica aqui o nosso recado para que vocês consumam realmente conteúdos que possam agregar, né, Fábio? Eu quero saber de você, você tocou num ponto aí que eu quero também falar sobre isso, sobre as suas premiações, né? Alguns troféus, que inclusive na sua foto aqui de divulgação do podcast eu fiz questão de colocar isso, para mostrar para as pessoas que a gente está diante aqui de um cara que é vencedor, que é batalhador, que trabalha, e esse trabalho dele rende reconhecimento. Então, quando você recebe um prêmio, o que é que simboliza para ti o prêmio? É o que realização? O que é que significa quando você ouve seu nome lá, Fábio Ambrosio? O que é que vem na tua cabeça? Eu vou ser muito sincero. Primeiro a gente pensa no veículo que a gente está trabalhando, na empresa que a gente trabalha, porque Massa. é o que É eu um nome que falei, você tá. e todo aquele time que está envolvido quando você recebe aquilo. Eu falei quando eu recebi o prêmio, o troféu lá, principalmente desse da CUF que eu fui lá, eu deixei bem claro às pessoas que trabalharam, você esquecia o nome até na hora, assim, que a gente fica tão empolgado com as coisas que às vezes não dá tempo de você falar o nome de todo mundo, É né? verdade. Mas eu falei que eu estava ali, eu era só um instrumento para receber aquilo, porque não é meu. Aquilo ali não é meu, aquilo lá é de um time todo que se dedicou, Massa. se empenhou para fazer uma entrega. E a gente, esse ano, a gente tinha várias possibilidades. Só que a gente sabe que, poxa, são 123 emissoras no Brasil, todas elas inscreveram em todas as categorias. Então, assim, a concorrência, cada vez mais, a baliza vai subindo. No ano passado, a gente foi finalista de uma categoria, não recebemos o troféu, mas a gente teve um projeto brilhante exibido nacionalmente, que foi os 200 anos da independência. Anos anteriores, a gente tem ganhado, nesses últimos anos, sempre como promo, que é material que vende a nossa grade de programação. Grade de programação que a gente constrói aqui com os programas, seja de jornalismo, de entretenimento, né? E a gente trabalha nisso muito em sinergia com as pessoas. Né? Acho que cada pessoa que trabalhou, que faz parte, seja que fez parte direto ou indiretamente do projeto, fez parte daquela conquista. Então, quando eu vou lá e quando houve assim a melhor chamada de TV Verdes Mares, porra, eu fico feliz por todo mundo que trabalhou ali. Óbvio que é legal, eu até cheguei lá no dia do evento, da entrega do prêmio, e tinha o pessoal até da NSC, tá do meu lado e tal, e eu sentei numa cadeira e tava meio apertado para frente, assim, falei, gente, era bom empurrar um pouco, vai que eu tenho que levantar aqui, ele falou, nossa, tá confiante? Falei, sempre a gente tem que Tem estar que estar, confiante. é verdade. Porque, querendo ou não, você trabalha para isso, você trabalha pela qualidade, de fazer uma entrega com qualidade, e você trabalha com um time que você considera que é competente para fazer aquilo. Né? Verdade. Então, nesse ano, o ano passado fui eu e o Rafael, foi o Rui, o nosso superintendente, até depois, como a gente não trouxe nenhum troféu, ficaram brincando com ele, chamando ele de Mick Jagger. Este ano ele se redimiu, nós trouxemos 2 troféus e fomos finalistas e mais um, quase que a gente volta com 3. Né? Mas eu considero assim, acho que todo o trabalho que a gente fez no ano anterior, fez nesse ano para receber, foram trabalhos brilhantes, assim, feito por gente muito competente. Se você olhar a qualidade do que a gente tem apresentado ultimamente, você fala assim, pô, cara, é difícil que você faça em outro lugar a quantidade de especiais de fim de ano que a gente produziu agora. A gente tem ainda coisas a entregar até o final do ano, né? Eu acho que tudo isso é feito por um time super competente de fazer a sua entrega. A gente até, dentro do grupo Edson Queiroz, todo ano tem uma premiação, a gente tem um evento lá que chama Fórum de Líderes, e aí tem uma premiação. Ano passado a gente recebeu, por causa dos 200 anos, recebeu um troféu performance, e esse ano a gente recebeu de novo pelo projeto Mares ao Mar, que foi um projeto que foi finalista da Globo, que a gente não trouxe troféu. Né? Então, assim, querendo ou não, você figurar, mesmo você não trazendo troféu, mas figurar entre os melhores, isso é motivo de orgulho para qualquer um. Né? Verdade. Você olhar, vai na minha sala, você vai ver, ela tem um monte de quadro que eu até parei de fazer de finalista, porque senão a sala ia tá cheia, a parede ia estar cheia e não cabia mais quadro. Mas eu acho que é super legal, e eu estou lá como
um representante de um time que é vencedor, Isso poxa. é massa, isso é massa. Quero aqui compartilhar uma pergunta aqui do Ítalo Oliveira. O Ítalo Oliveira falou assim: acompanho o Fábio desde os tempos de direção do Domingão do Faustão. Ele é uma inspiração para mim. Gostaria de saber como é o processo para chegar a ser diretor de imagem. Existe curso? Existe curso, mas eu vou te falar. Existe, eu não sei se ele está dizendo direção de imagens, é o cara que corta a mesa do programa, né? Porque a gente chama diretor de imagem ou diretor de TV, é o cara que está lá com as câmeras na mão e a decisão de corte é dele. Por exemplo, você vai num programa ao vivo, ou um gravado até, mas você está dentro de um controle de produção. Ultimamente a gente foi fazer a direção do Carnatal. Fui eu e o Rafael aqui da Verdes Mares, porque a gente pela primeira vez fez um evento, o Carnatal foi transmitido para todo o Nordeste, mas uma parte de Minas e uma parte do Rio de Janeiro. Então foi um projeto construído pela gente, pela Inter TV e pela Globo Pernambuco. Então foi o André, que é o diretor de programação da Inter TV, o Fernando, que é o gestor lá da Globo Pernambuco, e eu, e a gente construiu o projeto do Carnatal a exemplo do que a gente fazia, do que a gente já faz aqui. Então esse expertise que a gente faz, que a gente teve para levar para fora, é mais ou menos o que a gente faz. Eu não sou diretor de TV. Eu não corto as câmeras, então tem um pouquinho uma confusão meio de nomenclatura para isso, né? O diretor de imagens o diretor de TV é quem faz o corte das câmeras. Muitas vezes ele vai seguindo o que o diretor de produção ou diretor de transmissão está pedindo para ele. Corta lá, fecha mais aquela câmera, aperta um pouquinho ali e ele fica na orelha dos câmeras dirigindo os cinegrafistas que vão colocar e selecionar a melhor imagem. Então, o cinegrafista está na ponta, fazendo a sua imagem, o diretor de TV seleciona qual imagem ele vai colocar e ele corta. Muitas vezes o diretor de transmissão pede uma determinada coisa. Olha, mostra aquilo, corta para o drone, vai para aquilo, vai para lá, baixa para o caminhão, fecha no apresentador. Então, assim, a gente tem muita sinergia de informação e de comando do diretor de transmissão com o diretor de imagem. Isso, existe curso? Existe, né? Você aprende, mas é muito mais você aprende na prática do que na teoria, principalmente para isso. No meu caso, é muito mais por experiência de ter, acho que, convivido com os maiores profissionais de televisão durante toda essa minha trajetória e que você, querendo ou não, você aprende a lidar com as coisas e você vai tocando aquilo no teu dia a dia, né? Então, muitas vezes a gente olha hoje, todo mundo faz live, poxa. A gente fez lá a primeira vez em 2012, na Verdes Mares, a gente fez Vila Mix, fez Ceará Music, fazendo com entradas ao vivo e tal. Depois a gente começou a fazer transmissão, a Globo começou com transmissão no G-Show, e eu assistia o show, entrava o show, depois entrava o tapume, assim, o tapume, a tela fica lá, voltamos em instantes. Eu falo, gente, quem aguenta isso? Aí nós falamos, não, aqui nós vamos fazer é direto. Então a gente criava estúdio para transmissão e ficava direto com os apresentadores, levava as atrações para dentro do estúdio para conversar para isso. Então a gente criou um formato. Hoje o pessoal faz live aí direto, né? Não estou falando que eu inventei, mas a gente teve uma boa contribuição daqui. Então essa experiência veio muito mais da nossa vivência em televisão e em comunicação que a gente vai colocando em prática no dia a dia. Então isso vem muito mais do feeling e do momento, e você toma as decisões. Muitas vezes você não consegue roteirizar um evento. Muitas vezes o evento acontece e você forma na tua cabeça e você tem que passar aquilo na hora para o diretor de imagens. Mas eu acho que aí, o que é importante é você ter uma sinergia de informação e de decisão. E aí a coisa funciona. Então, assim, se você quer, tem que buscar. Tem um estudo científico que comprova, Ambrose, que para você ser especialista em qualquer área, em qualquer atividade, você precisa de 10 mil horas de prática. Você falou, não necessariamente você precisa fazer um curso, né? 10 mil horas dá para o cara sair voando de piloto. Exatamente. Não, Então, Valdones. assim, para você ser considerado um expert nisso, você precisa de 10 mil horas. Ou seja, o sucesso é treinável. Exatamente. O sucesso é treinável. Então, basta você dedicar tempo para aquilo que com certeza vai chegar um tempo que você vai dominar aquilo. E tem coisas que a gente, às vezes, eu converso com as pessoas, aqui, inclusive aqui no nosso podcast,
Pessoas que fazem coisas hoje que nunca imaginaram fazer. Mas por quê? Porque nunca tinham tentado. Quando tentaram, foram percebendo que não era tão difícil como elas imaginavam. E eu acho que a vida é exatamente isso. E se você vamos lá, a pessoa que faz conta de cabeça, a pessoa vai conseguir fazer qualquer coisa na cabeça. A pessoa que se limita a pegar uma calculadora e fazer só na calculadora, não vai conseguir fazer uma conta de cabeça. Verdade. Por mais simples e mais fácil que ela seja. Eu aprendi isso quando eu entrei principalmente na Globo, a fazer conta de minuto, segundo. E quando você olha, muitas vezes o cara pega e não é fácil você aprender a fazer conta de minutos e segundos, porque não é a mesma conta de matemática. Porque lembrando que um minuto ele tem 60 segundos e é o limite, certo? Ele não vai até os 100. Então a tua conta, não adianta você achar que vai fazer uma conta matemática que não é. A conta é de minutos e segundos, é de tempo, é diferente da conta matemática. Eu Verdade. lembro quando eu entrei na Globo, tinha um coordenador lá, o Fernando Lelé. O Lelé porque ele é doidinho, mas ele era um cara extremamente competente. E ele falava, eu falava assim, pô, me dá cálculo. Eu falava assim, não, aprende, sabe por quê? Uma hora você vai ter que olhar para cima lá e a calculadora falhar, você tem que saber fazer na tua cabeça, porque aquilo está correndo. Se você errar a regressiva ou errar o relógio, o que vai acontecer? Vai botar besteira no ar. Vai ficar um fade no ar. O fade é quando ficar a tela preta e você fala assim, vixe, deu alguma besteira lá. Ou o cara vai botar um slide. Aí você assume que há um problema técnico ou há um problema operacional. E isso é uma coisa que você não pode admitir. A partir do momento que você se coloca a fazer as coisas baseada num equipamento, o equipamento pode falhar. E Verdade. poucas vezes a tua cabeça vai falhar. Então, assim, eu só até hoje, eu via o cara pegar a calculadora e falei, cara, faça na cabeça. Porque você se condicionando a fazer na cabeça, você não precisa da calculadora. Massa. Você tem a melhor ferramenta do mundo, que é o teu cérebro, para fazer isso. E você se condiciona a fazer aquilo, né? Você só vai se você condiciona a fazer sozinho com a tua cabeça, você vai levar adiante e vai fazer. Se você Massa. precisar de ajuda, você vai precisar de ajuda sempre. Muito massa essa visão aí. Antes da gente terminar o nosso podcast, eu quero aqui, lógico, dar aqui trazer aqui uma Pô, pergunta. não, eu nem provei o açaí depois. Como que Pois é o nome? que Que açaí açaí. Nordeste. Aí, ó. Que açaí Depois eu não vou Nordeste. nem pagar o merchandising aqui, né? São mais de 30 lojas no Ceará, São Paulo, Maranhão. Que açaí Nordeste é um parceiro nosso aqui. Fica à vontade aí, tá? Seu filho mandou uma pergunta, né? E lógico que Quem? é o Henrique. O Henrique mandou aqui uma pergunta. Disse assim: Tá chegando amanhã à noite. gostaria de saber do Fábio o que fez ele escolher todo esse meio de comunicação e televisão e qual foi o maior desafio dele durante a carreira. Um beijão do filho. Ô, filhão, um beijo. Te amo, amanhã a gente tá junto, tá? É muito difícil, às vezes, a gente à distância, né? Porque eu vou frequentemente para São Paulo, eu vou todo mês, e a gente hoje, a tecnologia é muito mais fácil de você fazer chamadas de vídeo e tal. É, e é muito importante, eu acho, a participação, né, da vida da família e tal. Na verdade, como eu falei lá no começo, né, filho? Comunicação foi de forma despretensiosa. Eu acho que a comunicação me escolheu lá atrás. E de repente Nossa. veio a possibilidade e oportunidade e eu agarrei. E eu olho, poxa, gente falando assim, nossa, de trabalhar disso aqui. Pô, eu já trabalhei em evento na Globo de ficar 36 horas ligado, que foi o SP 450 anos. Tinha 2 unidades móveis dentro do projeto. E eu cuidava de uma, o Eduardo Floresti, que era um grande parceiro meu, trabalhou comigo muito tempo, um puta amigo. Uma era de produção, outra de jornalismo, e a gente meio que dividia, porque foi um projeto da Globo, e que ela ia ficar no ar direto por 36 horas. E a gente ficou, isso foi feito no ginásio do Ibirapuera, e a gente ficou dividindo isso daí, ligado o tempo inteiro. Então tinha uma brecha de 1 ou 2 horas, corria pro carro, que eu parei o carro perto, a gente descantava dentro do carro e voltava pro batente. Poxa, eu acho assim, é você gostar do que você faz. É você te dedicar e botar na tua vida e falar assim, cara, eu vou vencer por causa disso. Eu vou batalhar por aquilo. Por isso que eu falo, a gente tem que se dedicar. Não adianta, porque as coisas não vêm de graça. Eu olho pro meu pai está fazendo 80 anos, vai fazer agora dia 1º de janeiro. Eu vou para lá, geralmente a gente passa junto.
Meu pai tem 80 anos e trabalha até hoje, né? Então, assim, a gente tem que saber que a vida não é fácil e que o trabalho vai te levar a algum lugar. Verdade. Contanto que você faça com dedicação e você faça o que você gosta. Aí, eu acho que o futuro é certo. É você ter sucesso. Não Nossa. acho que o sucesso vem antes do trabalho. Não vem. Inclusive, tem uma frase bastante famosa que diz que a obsessão supera o talento, quando o talento não é a obsessão. Para finalizar aqui, eu quero mais uma vez dar aqui um espaço ao Alisson Marques. Ele mandou mais uma pergunta. Ele perguntou, Fábio, tereré ou vinho? Tereré ou vinho? Aham. Vinho. Eu também vou no vinho, viu? Não, eu gosto de vinho. Mas, tipo assim, doutor, eu gosto de vinho. Não, eu gosto mesmo. A gente, geralmente, quando eu viajo, eu adoro ir atrás de vinícola, de saber a história de vinho, de Nossa, tomar bons vinhos e tal, é gostoso. Depois, a nossa. pandemia, eu vou te falar, fez um estrago na vida de muita gente, porque você Pior, viu? acaba consumindo mais vinho, querendo, e você começa a ficar mais cri-cri com qualidade, né? E aí é um problema. Esse é o... Viu, Alisson? Eu tô esperando meu vinho, viu? Ixi, foi perguntar. Fábio, eu quero, cara, mais uma vez te agradecer de Ah, verdade. vou mandar um beijo pro meu Por filho, o favor. Felipe, que está assistindo ali também, que é santista. Na verdade, os três são santistas. E ficou no dia que o Santos foi rebaixado pela primeira vez. Que Gente, não triste. tem. É triste demais, É. principalmente para quem é mais jovem, né? Lidar com aquilo e tal. E no Só que a ano, e no gente ano onde o seu maior ídolo, né, do nem futebol brinca mundial do Pelé, poxa. faleceu, né? Eu sou flamenguista, mas eu fiquei triste com a queda do Santos, Não, porque velho, imagina é uma um tristeza. gigante do futebol mundial. O mundo conhece o Santos, não é só o Brasil, o mundo Mas, ó, conhece. eu falei para ele de forma positiva. Ele pode conquistar um título inédito da Série B. Eu acho que ele não queria estar disputando esse título, não, viu? Mas vai ser um título inédito. É verdade. Então, mandar aqui também um abraço aqui para os filhos do Ambrósio. Obrigado A pela Niara tá audiência de assistindo aqui também, tá vocês. mandando mensagem para mim aqui, viu? Pronto, um abraço aí também. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora. Já peço que se inscrevam no canal, venham fazer parte aqui da família Senhor Papo. E Ambrosio, mais uma vez, de verdade, muito obrigado. É uma coisa que eu sempre gosto de exaltar, essa oportunidade que eu tenho quando eu sentei aqui com meus convidados. Como eu disse, eu já recebi aqui inúmeras pessoas que com certeza deixaram o seu legado aqui, não só para quem assistiu, mas para mim, né? Eu costumo dizer que eu primeiro absorvo tudo que a gente está conversando aqui, depois quem vai assistir, quem está assistindo absorve. Mas eu sou um cara que eu sou muito aberto a aprender com meus convidados, né? E muitas coisas que eu falo durante meu podcast, muitas coisas que eu converso fora do podcast, no meu dia a dia, eu aprendo com meus convidados. Então, com certeza, você trouxe aqui uma parcela de conhecimento que com certeza eu vou levar para a vida. Você falou coisas aqui realmente bastante importantes, né? E eu tenho certeza que a sua experiência, sua história, seu trabalho vai fazer com que outras pessoas também se inspirem em fazer o seu melhor também, assim como eu vou procurar fazer ainda mais. Então, de verdade, muito obrigado. Por favor, sempre que quiser, volte aqui para a gente conversar de qualquer outro assunto, porque afinal de contas é bom ter pessoas que agregam em sua vida, seja em qualquer área. Então, muito obrigado de verdade. Legal, parabéns pelo projeto. Eu acho que é isso, é legal você ter uma forma de comunicar, trazer gente interessante que possa pelo menos trocar uma ideia, né, trazer ponto de vista. Eu acho que a gente só cresce compartilhando informação e agregando informação. Verdade. Eu acho que é isso que é importante para a sociedade. Eu acho que a gente tem uma contribuição muito importante, principalmente por trabalhar em comunicação e poder levar informação de qualidade. Eu olho muito para isso quando a gente cria projetos e tal. O que a gente vai levar de bom para a sociedade? Principalmente a gente tem que colocar conteúdo de qualidade no ar. E com tudo aquilo que a gente faz, né, a gente tem que fazer pensado no que a sociedade está precisando, né? Então, assim, a gente sabe que minha área é muito mais do entretenimento, né? Mas a gente sabe da importância disso também, de fazer o povo, de divertir um pouquinho, de levar informação relevante e tal. Eu acho que isso é o fundamental.
Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo esse bate-papo maravilhoso, obrigado, ó, como que é o nome? Tereré, Tereré nas Sabores do maravilhoso, Campo. o açaí maravilhoso e pelo presente também, obrigado. E a hora que você quiser, é só chamar de novo que eu tô aqui. Pronto. Então, mais uma vez, agradeço a vocês que também acompanharam até agora, vocês que ainda vão assistir. Como eu disse, ó, não se esquece de se inscrever no canal, vem fazer parte da nossa família. Eu tive aqui conversando com o Fábio Ambrosio, diretor de programação da TV Verdes Mares, um cara altamente capacitado. Então, meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam até agora. Mais uma vez, muito obrigado ao Fábio. Tamo junto e até a próxima.